E eu fiquei chorando, chorei muito. E ele pegou pelo meu pescoço, sim, e me levou no alto do prédio. A gente estava em cima do prédio. Me mostrou assim lá embaixo e eu olhei lá para baixo. E eu fiquei, assim, com muito medo mesmo, e chorando. E ele falou, vou te jogar lá embaixo. Perto de uma encruzilhada, apareceu um homem da minha estatura, embaixo, eu não sou alta, e falou assim pra mim, tá vendo tudo isso aí que tá acontecendo aí no mundo? Sou eu que faço. Essas tragédias aí no mundo, eu dei uma olhada assim e virei. Tá vendo tudo aí, essa desgraça toda que acontece? Eu que faço, eu sou o dono do mundo. E quando eu abri o portão, eu vi vindo e eu saí para ele poder passar. Quando ele passou, eu entrei, subi e falei com meu marido. Eu falei, amor, você sabia que eu vi a paz do Senhor para todos os irmãos? Meu nome é Sandra Helena e estou aqui no canal Semeando Vida. Mais uma vez, por essa oportunidade eu agradeço primeiramente a Deus e depois, ao canal Semeando Vida. Eu vim aqui agora para contar para vocês, irmão, o cuidado que Deus tem com a nossa vida e a proteção, o livramento que Ele dá pra gente, o que a gente vê e o que a gente não vê. Quando eu tinha 13 anos, eu ficava em casa sozinha. No outro testemunho eu já falei sobre isso. Então eu ficava em casa sozinha. E eu levava minha comida para casa da vizinha. O nome dela era Flávia. E aí ela tinha 4 filhos: Flavinha, Marcos, Andréia e Vanusa. E eu ficava brincando com aquelas crianças. E eles tinham tinha um tio chamado Juca. E o Juca um dia me chamou para me pegar um martelo no outro prédio. E eu fui. Porque geralmente as crianças acompanham quem conhece. Não acompanha desconhecido. Não acompanha, porque as mães falam para não ir com ninguém desconhecido. Então a gente guarda isso na cabeça. Mas quem faz maldade com as crianças, geralmente são os conhecidos. E aí eu acompanhei ele e ele me levou, eu fui com ele e chegou num prédio, ele tirou a minha calcinha e ele passou a mão nas minhas partes íntimas e eu fiquei chorando, chorei muito. E ele pegou pelo meu pescoço, sim, e me levou no alto do prédio. A gente estava em cima do prédio. Me mostrou assim lá embaixo e eu olhei lá para baixo. E eu fiquei, assim, com muito medo mesmo, e chorando. E ele falou, vou te jogar lá embaixo, se você não parar de chorar. E eu fechei o olho e falei, quem tem Jesus não tem medo. E fiquei com essa frase na minha cabeça. Quem entende? E ele falou que ia matar a minha mãe e as minhas irmãs também, se eu não parasse de chorar. Então eu parei de chorar e falei essa frase. Quem tem Jesus não tem medo. E fiquei falando, quem tem Jesus não tem medo. Quem tem Jesus não tem medo. Até que, graças a Deus, ele só passou a mão em mim. Não fez mais nada, graças a Deus por isso. Eu não fiquei traumatizada. Eu não fiquei sem ir para a escola. Eu não fiquei triste, muito triste não. Eu parei de ir para casa delas. Não fui mais para casa delas. Também não sei se ele sumiu. E não sei de nada dele. Eu não sei mais nada dele. Mas eu perdoo ele. Perdoo por causa de Jesus. E agradeço a Deus porque realmente ele não fez nada. Além disso, de me alisar. De me passar a mão. E aí, irmã, eu fiquei com essa frase na minha cabeça. E quando eu tive filhos, eu ensinei essa frase. Trago comigo até hoje essa frase, quem tem Jesus não tem medo. Ensinei meus filhos isso, porque as pessoas, elas costumam, assim, falar para as crianças, olha o bicho papão, olha o homem do saco. Então aquilo dá medo nas crianças. Então eu ensinei meus filhos, quem tem Jesus não tem medo. Quem tem Jesus não tem medo.
E eles, às vezes eu até falava, complete a frase, quem tem Jesus não tem medo. E eles completavam. E eu nunca enganei meus filhos também com Papai Noel, porque com 9 anos eu vim descobrir que não existia Papai Noel, eu fiquei muito triste. Então não é bom a gente mentir para os nossos filhos, né? Eu não ensinei os meus, não quis ensinar essas coisas para os meus. E aí eu fiquei com essa frase até hoje, eu tenho essa frase na minha vida, mas não com trauma, não com nada. E aconteceu o seguinte, que depois que aconteceu isso comigo, aí na escola, tinha uma menina que me perseguia muito, muito mesmo, esqueci o nome dela. Me batia, todo dia ela me batia. Todo dia ela me batia. Mas eu não deixava de ir para a escola, eu não falava com a minha mãe, não deixava de ir para nenhuma aula e conversava com Jesus. Só falava com Jesus, só Jesus. Ele é o único amigo teu. Tá triste? Fala com ele. Tá querendo algo? Fala com ele. Ele resolve todos os seus problemas. E aí eu falava com Jesus. Depois eu soube que essa menina que me batia, tá? Ela me batia muito, muito mesmo. Me arrumava patotas e falava, vou te esperar lá fora. Lá fora você vai ver como é que é. Sabe? E eu não fazia nada. Só falava com Jesus. Até que Jesus resolveu o meu problema. É uma pena que foi desse jeito. Ela morreu apanhando de tanto apanhar do namorado. De tanto apanhar do namorado. E outra coisa também que eu quero falar para vocês sobre quem tem Jesus não tem medo. Uma vez a minha irmã Lindalva, ela estava internada. E aí, lá no Souza Aguiar, e a calçada é bem estreita do Souza Aguiar e a rua é bem larga. E aí eu fiquei lá com ela, conversando, ela falou, vai embora, Dinha. Ela me chama de Dinha, às vezes me chama de Sandra. Vai embora, Sandra, vai embora, Dinha. E eu falava, não, quem tem Jesus não tem medo. Quem tem Jesus não tem medo. Aí ela, não sei o que. Eu falava de Jesus pra ela tava com a pressão 200, que eu acho pra mim que é 20, né? Que sei lá, pra nós, acho que é 20. Era 200 que falavam naquele tempo. Aí eu fui e falava, quem tem Jesus não tem medo. Deu a hora, eu fui embora. Fui embora. E aí eu fui pela calçada que é bem estreita e eu ouvi uma voz dentro da minha cabeça. A minha própria voz aqui dentro da minha cabeça. É a voz de Deus. Quando você ouvir a tua própria voz dentro da tua cabeça, é a voz de Deus. É a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Falou assim, vai pela rua. E eu fui pela rua. Mas eu sempre falava com meu marido, amor, não fica indo pela rua, não anda pela rua porque ele anda bem no meio-fio e é perigoso. Eu, amor, não vai, mas eu fui e falei para Deus isso. Eu sempre falo para o meu marido, não ir pelo meio da rua. Quando eu andei uns 3 passos, irmã, uns 3 passos mais ou menos, não foi mais que isso. Tinham 2 homens agachados, e se eu passasse por ali, pelaquela calçada, eles iam me pegar. Eles estavam num terreno baldio, com carros, com mato grande, e eu vi eles com os 2 olhos assim, bem vermelhos. Eu me arrepiei toda, meu cabelo, me arrepiei da cabeça aos pés. E eu falei, Deus, tu é bom. Quem tem Jesus não tem medo. E cheguei lá na central, era 1:45 da manhã. E quando eu cheguei aqui, era 2 horas da manhã. 2 horas da manhã. E nada me aconteceu. E primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu fiquei muito feliz. Que eu nem sabia que ouvir a voz de Deus era isso. Era a tua própria voz dentro do teu crânio. Nem sabia disso. Agora, outro relato também disso. De quem tem Jesus não tem medo. Eu vim do trabalho. Aí estava todo mundo parado no ponto do ônibus. Aí desci do ônibus, estava todo mundo parado no ponto do ônibus com a luz do ônibus clareando ali. E estava um breu, uma treva mesmo, muito trevas. Acho que todo mundo estava esperando, acho que a luz voltar. E eu botei na minha cabeça isso, quem tem Jesus não tem medo. E eu fui-me embora, andando como se tivesse luz. Fui-me embora. Passou ali a Igreja Universal. E perto de uma encruzilhada, apareceu um homem da minha estatura, embaixo, eu não sou alta,
e falou assim para mim: tá vendo tudo isso aí que tá acontecendo aí no mundo? Sou eu que faço. Essas tragédias aí no mundo, eu dei uma olhada assim e virei. Tá vendo tudo aí, essa desgraça toda que acontece? Eu que faço, eu sou o dono do mundo. E eu dentro da minha cabeça, quem tem Jesus não tem medo. Quem tem Jesus não tem medo. E continuei andando. Ele falou: tá vendo? Você tá vendo toda essa coisas que acontecem pelo mundo afora? Eu que faço. Sou eu. Eu sou o dono do mundo. Eu que sou o dono do mundo. Aí ele falou depois assim: se você me adorasse. Se você me adorasse. Aí eu senti que ele não estava mais presente. Olhei assim e procurei e olhei. Cadê o homem? Sumiu. Aí cheguei aqui em casa, falei com meu marido e ele falou: era o próprio diabo conversando com você. Era o próprio diabo falando. E ele terminou essa frase: se você me adorasse. Se você me adorasse. E eu cheguei aqui bem, e eu pensei que eu ainda ia, sei lá, no escuro. Eu falei: vou embora. No escuro eu só vou pisar no cocô. Se tiver um cocô eu não vou enxergar. Só pensei nisso. Mas chegou na esquina, na encruzilhada, perto da encruzilhada, um homem apareceu pra mim, tá? Apareceu, não apareceu altão não. Apareceu desse jeito aí. E outra coisa também que aconteceu comigo, uma vez eu tava chegando também do trabalho, tinha luz, dessa vez tinha luz. E quando eu abri o portão lá de baixo da minha casa, eu vi uma sombra, não uma sombra, nossa, assim, sombra. Veio assim com as asas abertas, igual um morcego, assim, com tipo um Batman, assim, com a asa toda aberta, assim. E quando eu abri o portão, eu vi vindo e eu saí para ele poder passar. Quando ele passou, eu entrei, subi e falei com meu marido. Eu falei: amor, você sabia que eu vi uma sombra enorme, tipo um diabo, coisa ruim, sei lá, coisa ruim. Eu vi um diabo. Aí ele falou: tá certo você ter visto que a minha filha Raquel estava endemoniada. Acabei de orar por ela. Aí eu falei: meu Deus, é mesmo? Aí ele foi quando eu vi, o diabo saiu da minha filha, então, e Deus me fez eu ver ele vindo em cima de mim. Só que eu saí e ele passou, foi embora para lá. E esse é mais um testemunho de quem tem Jesus não tem medo. Aconteceu também uma situação, essa casa que nós moramos aqui, foi a patroa do meu marido que deu. E a gente morava em Copacabana, que ele era caseiro, eu já falei para vocês também no outro vídeo. E aí a gente mandava dinheiro, a patroa mandava dinheiro de lá para cá para fazer essa casa. Eu só vivia mandando dinheiro, mandando comprar material, parecia que a casa era uma mansão, mas é pequena, mas eu agradeço a Deus pela minha casa. E aí aconteceu o seguinte: quando ele fez, ele ligou e falou: olha, pro meu marido, não vai vir pra cá, vocês não vão vir mais pra cá não, porque eu não tenho casa e eu vou morar aqui. E meu marido me contou. E eu falei assim: amor, ele falou isso, e agora? O que vamos fazer? A gente morando em Copacabana e ele aqui. Eu falei: vamos buscar Deus, vamos buscar o Senhor, vamos buscar Deus. E eu busquei, fui para Deus e Amor também, a igreja Deus e Amor, busquei, jejuei. E logo passou um poucos tempos, o pedreiro morreu, com 24 anos, 24 aninhos, faleceu, morreu. E viemos para cá, para a honra e glória do nome de Jesus. Tem mais coisa que eu separei aqui. Esse aqui é do dia que eu fui para casa da minha filha e Deus pediu dia 15 do 8 do 21. E Deus botou isso tudo aqui para eu testemunhar, sabe? Lá para ela,
E esse dia aqui Deus mandou ela orar pela Tatiana para engravidar, que ela não podia ter filhos, mas eu agradeço a Deus pela vida dela, que hoje ela tem a Helena Vitória, amém. Tava ela presente, o marido estava presente, e a Isabel, os três são os únicos que sabiam sobre esse acontecimento do Juca que me levou. Meu marido não sabe até hoje, vai saber, se ele ver esse vídeo ele vai saber. Meus filhos, a Raquel e o Daniel, vão saber se ver esse vídeo, porque até hoje eu guardei segredo a respeito disso. Minhas irmãs também não sabiam, vão ficar sabendo hoje, sabe? Eu não falei, nunca falei nada pra ninguém. Só falei, a única que sabia era a Isabel por causa desse dia, que ela ficou sabendo, a Tatiana e o Fábio, que ficou sabendo disso tudo que aconteceu comigo, do Juca. Tem outra coisa aqui, irmã, também que eu quero falar, do ônibus. Eu tava vindo do trabalho, e tem um ponto ali, Rio Sul, aqui no Rio de Janeiro, Rio Sul, e depois acho que o último ponto é na praia de Botafogo. Aí depois vai embora direto pro aterro. E eu sempre entro no ônibus e falo, Senhor, abençoa essa viagem, que corra tudo muito bem, que vá tudo muito bem. E nesse ponto de ônibus, no último ponto de ônibus que foi ali no Botafogo, entrou 2 rapazes para assaltar o ônibus. E eu notei, falando, é um assalto. Eu abaixei a cabeça e comecei, Senhor, cobre-nos com teu sangue, proteja-nos, Senhor. Quem tem Jesus não tem medo, não tem medo. E ele falou, passa, e foi pedindo a todo mundo, e os outros foi tirando do sutiã, e outro foi tirando da calcinha, e outro foi tirando do tênis, e outro foi tirando de todos os lugares, cordão, ele foi tirando de tudo. E o garoto que estava perto aqui de mim, a camisa dele ficava assim, ó, tremendo. Eu não sei se era a primeira vez de assalto dele, a camisa balançava muito de coisa. E eu, assim, parada, falei, Senhor, nos cobre, me cobre com teu sangue, 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 Deus. E aí escutei, quando ele falou aqui do lado, ele assaltou a menina que estava do meu lado. Aí, passa tudo. Agora, passa rápido. Aí eu olhei para ele. Quando eu olhei para ele, ele não estava olhando para mim. E Deus realmente me cobriu com o sangue dele. O diabo não me viu. E aí, quando eles desceram, todo mundo começou a falar. A mulher daqui do lado começou a gritar, você deu sorte, você estava dormindo, o ônibus foi assaltado, levou tudo de todo mundo. Aí todo mundo falando muito, e eu ainda fiquei com medo deles pensarem que eu estava com esse assaltante. Mas foi o Deus Todo-Poderoso que nos dá o livramento, que nos guardou, irmão. Foi Ele. E eu quero agradecer a esse canal também, porque a irmã, uma das irmãs que estavam aí, que viu eu falando o testemunho da minha mãe, do hino, são tantas coisas do Renato Suede, eu agradeço, tá? Obrigada, irmão ou irmã. Eu queria mandar no comentário, mas eu não sei mexer no celular ainda, não sei nada, nem sei se está gravando agora, porque ficou tudo meio preto. E é isso, irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus, é que eu termino esse testemunho. E obrigada a Deus, e obrigada ao canal Semeando Vidas. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.